A paz do Senhor Jesus, meu nome é Deisiane Meire, estou aqui com vocês mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Estaremos lendo no dia de hoje o livro de João, o capítulo 8, do versículo 31 e 32. Vamos lá, a palavra do Senhor. 31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que podemos aprender com esses dois versículos tão pequenos? Poucas palavras, mas sábias palavras, porque aqui está o grande segredo para a vida de todo aquele que crê em Jesus. Então, aqui no início é muito claro, né? Mas vamos aqui degustar essa palavra, esse pão, esse alimento. Aqui no 31 fala Jesus, então tá falando assim, ó. Então, Jesus, não foi outra pessoa, Jesus disse para os que creram nele. Então, Jesus estava falando naquela época, aquele tempo, e Jesus fala hoje, para esse tempo, para agora, para você e para mim. Então, Jesus disse para os que creram nele. Você crê? Jesus está falando com você. Eu creio, Jesus está falando comigo. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, se vocês continuarem a obedecer o quê? Aos meus ensinamentos. Então, Jesus aqui está falando para mim e para você que precisamos continuar obedecendo ao quê? Aos ensinamentos dele. De fato, serão de fato. Então, serão, e ainda Jesus enfatiza aqui. Ele fala, serão, depois, vírgula, de fato, vírgula, meus discípulos. Olha que forte isso, gente. Então, o Senhor está nos falando. Jesus está falando para você, está falando para mim, que se nós cremos, nós temos que continuar obedecendo os ensinamentos dele. Serão, se nós obedecemos os ensinamentos, seremos. Então, de fato, meus discípulos, ele está falando, serão de fato meus discípulos. Então, eu e você cremos, mas precisamos obedecer os ensinamentos de Jesus. Aonde se encontram os ensinamentos de Jesus? Os ensinamentos de Jesus se encontram na palavra. Na palavra que se encontra. Então, serão, de fato, meus discípulos. Então, se nós, como cremos em Jesus primeiramente, nós temos que obedecer aos ensinamentos. Para obedecer, precisamos ler a palavra para conhecermos quais ensinamentos Jesus está falando. Para que assim, continuamente, nós possamos obedecer aos ensinamentos de Jesus. Serão, então, de fato, depois de quê? Depois que obedecer os ensinamentos, então, serão de fato meus discípulos. Então, nós não podemos falar, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, mas não leio a palavra, eu não obedeço aos ensinamentos, não sei nem quais ensinamentos, porque eu não leio a palavra. Então, é necessário que venhamos ler a palavra para conhecer quais ensinamentos Jesus nos ensina, para que possamos seguir, obedecer, para que então, de fato, nós venhamos ser discípulos. Então, não é só quando, eu creio em Jesus, acabou, eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou discípula de Jesus se eu não obedecer os seus ensinamentos. É necessário eu obedecer os ensinamentos. Aqui diz o próprio Jesus, para mim e para você, que nós precisamos para que nós, de fato, sejamos discípulos. Tem muitos que dizem ser discípulos, porém, de fato, não são. De fato, não são. Aqui diz, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos. O próprio Jesus nos instruindo. Isso aqui é um ensinamento. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Então, aqui é necessário, para obedecermos um ensinamento, precisamos saber quais são esses ensinamentos. A palavra nos ensina, a palavra de Deus está todos os ensinamentos de Jesus aqui. Então, nós vamos ser discípulos. E depois, quando nós nos tornamos discípulos,
que nós estamos lendo a palavra, que nós estamos obedecendo os ensinamentos. Então, Então, tá falando aqui, ó. E conhecerão a verdade. Então, nós vamos conhecer a verdade. Como conhecemos a verdade? Através da palavra. E a verdade que os libertará. E a verdade vai nos libertar. Então, é necessário que nós venhamos ler a palavra diariamente. Não digo você que é fácil ler a palavra diariamente? Não. Mas aqui Jesus está falando. Se você crê, ei, continue. Então, lê, obedeça os meus ensinamentos. Para você se tornar verdadeiramente discípulos, meu discípulo. Então, você vai conhecer a verdade vai te libertar de tanta coisa, a verdade vai te libertar de coisas que está travando a sua vida, que está te impedindo de seguir, que está te impedindo de enxergar o que é óbvio, de estar te atrapalhando a ouvir o que está tão limpo. Jesus está falando suavemente em seus ouvidos, porém, você não está lendo a palavra, então você não está tendo discernimento de que voz é essa, é de Deus, é de homem, de que é. E outra, Deus também não fala só aqui ou dentro de nós que nós sentimos ele falando. Não é assim somente que Jesus fala. Jesus fala muito através dessa palavra. Portanto, ele está falando aqui, ei, se você crê, lê a palavra, vê meus ensinamentos, siga ele, obedeça a ele. Vocês vão ser meus discípulos. Depois, vocês vão conhecendo a verdade. E essa verdade, que é a palavra, vai libertar vocês. Vai libertar vocês. Então, precisamos todos os dias sermos libertos de algo, porque somos carne, e a carne às vezes quer falar mais alto do que o espírito, mas quando lemos a palavra, e quando lemos aqui, o próprio Jesus fala pra gente, ei filhinhos, se vocês creem, ok, tá bom, mas não é só crer, não é só crer, você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa entender quais são os meus ensinamentos, você precisa obedecer a eles, e você assim vai tornar verdadeiramente discípulo. Etapas, nós não podemos pular etapas, vamos subir uma escada, não tem como a gente pisar no primeiro degrau e já chegar lá no último, a gente tem que subir degrau por degrau. O cristianismo, ele é assim, quando você crê, não é só crer, tem etapas, tem fases, tem ensinamentos. Você crê, você declara com seus lábios, depois você passa pelas águas, e aí tem um processo, você tem que ler a palavra, você tem que conhecer ela para que ela venha te libertar. Libertar de vícios, vícios do cigarro, vício da droga, vício de prostituição, vício de redes sociais, que você fica 24 horas quase nela, e tem vários tipos de vícios, no qual está falando, se a gente conhecer a verdade vai nos libertar. Libertar de quê? Libertar de tudo aquilo que não vem de Deus. Porque a palavra, ela tem poder para nos libertar, porque através da palavra nós começamos aí continuamente a obedecer, e aí assim a gente vai conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar, porque quando conhecemos que o caminho que estamos caminhando está errado, e aí a gente, opa, peraí, tá errado, a palavra de Deus diz que esse caminho está errado, você vai pegar o caminho certo, a rota certa, e aí você vai ser liberto daquele caminho que estava te impedindo de ser um verdadeiro discípulo, impedindo você às vezes de ser uma boa mãe, impedindo você às vezes de ser um bom pai, e impedindo você às vezes de ser um bom filho, impedindo você de ser um verdadeiro discípulo. Pense nisso, analise isso, leia as escrituras, tem a Bíblia online, abaixa a Bíblia online no seu celular, tem papel, tem várias formas, você pode ouvir, você pode ler, e tem aqui devocionais dentro desse aplicativo que você pode ali, eu vou começar a iniciar, e todos os dias tem ali um devocional do dia, tem um versículo, tem capítulos ou versículos, e depois devocional te explicando a respeito daquilo que você leu da palavra, para você que não tem tanto conhecimento. Existem várias formas, busque recursos, mas aprenda a palavra. Seja verdadeiro discípulo. O discípulo precisa aprender a palavra, o discípulo precisa conhecer a palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.